Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre: será que todos nós temos obsessões? Será que todos nós passamos ou vivemos obsediados? Esse vídeo é mais uma conversa e um raciocínio. Se percebermos, Kardec faz a pergunta para os espíritos, no livro dos espíritos, e pergunta se nós somos influenciados, se os espíritos nos influenciam nossos pensamentos e atos. A resposta é a seguinte: muito mais do que pensais. De certo que muitas vezes são eles que vos comandam. Opa! Essa palavra comandar é uma questão bem pesada. Comandar é igual a um fantoche, né? Será que eu sou controlado? Ou pelo menos em determinados momentos? Isso é importante nós sabermos, porque sabemos nós já que nós somos espíritos, energias conscientes, vivendo um período no corpo físico. Então muitos dizem que tudo é físico. Porém, para quem estuda a espiritualidade e convive há um bom tempo, perceberemos que existe uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então existe um reflexo de lá para cá. Nós refletimos muitas coisas do mundo espiritual. E quando falamos mundo espiritual, não estamos falando necessariamente de fantasmas, né? Daquelas coisas que a ficção pregam pra gente. Mundo espiritual é a junção mundo espiritual e energia espiritual. A priori, primeiramente, é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Então meu pensamento é algo espiritual? Sim. Então minha emoção é algo espiritual? Sim. A sensação, não. Essa sensação pode ser química, porém refletirá no espiritual ou será um reflexo do lado espiritual. Existe uma mão de via dupla, ou vem do lado espiritual ou vai para o lado espiritual a partir do acontecimento no dia, no momento. Entende? Então percebemos que existe um entrelaçamento entre questões físicas e espirituais. Isso é importante até para quem faz medicina, psicologia, psiquiatria. Isso é muito importante, porque será perceptível, não que devemos entrar com a religião, com as questões religiosas dentro das questões acadêmicas, mas tem que se abrir um leque para que se possa tratar o paciente como um todo. Não devemos levar para dentro do acadêmico a religião como instituição. Porém, alguns conceitos, alguns estudos religiosos podem fazer parte da questão acadêmica. Por exemplo, nós estamos falando de energia. Estamos falando de um contato mental, emocional, químico. Hoje em dia a ciência chama isso de psicossomático, doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas nada mais são do que eu acabei de falar, de um reflexo de algo espiritual, mental e emocional no físico. Raciocinem e verão que é isso. Vamos raciocinar juntos e veremos que esse reflexo produz questões
físicas, movimentando a química do corpo e criando doenças, etc. Portanto, voltando à questão de sermos influenciados, então significa que durante o nosso dia todo momento, existem influências na nossa mente, não necessariamente no nosso comportamento, na nossa mente. Ora, quantas ideias, quantas questões vêm na nossa mente que não colocamos em prática? Então, muitas vezes essas questões não são nossas, são influências ou tentativas de comando de uma espiritualidade, ou positiva ou negativa. Isso vai acontecer naturalmente com todos nós. Por quê? Estamos no corpo físico, vivendo na matéria bruta, vamos dizer assim. Essa matéria, ela por si só, já tem uma grande carga de energia de um polo negativo. Sem falar que a matéria, as nossas células, elas carregam uma memória biológica, carregam um arquivo mnemônico, vamos dizer assim, né? Um arquivo de memória, um arquivo de energia. Então eu trago arquivos do meu pai, da minha mãe, do meu tataravô. Isso a ciência já estuda hoje, tá? Isso não estou falando nada de fantasioso. Busquem sobre memória biológica e vão ver que a ciência tem estudos sobre a questão da memória biológica. Nesse ano mesmo já saiu novos estudos sobre isso. Então trazemos já na nossa carga, vamos dizer assim, genética, tendências. Claro que todas essas tendências fazem parte do nosso crescimento espiritual ou até dos nossos karmas, né? Isso não vem ao caso agora. Então significa que todos temos níveis de obsessão. Questões temporárias que eu falo que podem ser um dia, uma vontade. Tipo assim, uma pessoa que nunca bebeu, aí ela tá numa festa, vem uma vontade doida de beber. Aí ela pega o copo, meio que impulsivamente, bebe, acabou ali a vontade, depois ela foi para casa, nunca mais bebeu de novo, de repente. Esse início, esse impulso, provavelmente, muito que provavelmente, vamos colocar 95%, foi um empurrão de algum espírito que poderia estar passando ali com a vontade e se utilizou daquela pessoa, que é médium, pois todos somos médiums, tá? Todos. Alguns têm um resgate maior, então tem mais uma obrigação de trabalhar na questão mediúnica, outros não. Então, essa questão de todos podemos ou somos obsediados, todos vamos passar por isso. É importante saber para que nós possamos governar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E poder identificar uma coisa que é e que não é nossa. Podermos lutar internamente contra tendências que não são nossas, que estão em nós, mas não são nossas. Opa, senti vontade disso. Isso é negativo. Não vou fazer. Por mais que venha uma tensão, uma vontade, uma questão física, você raciocina. Para que não possamos nos deixar levar pelos impulsos da vida. Muitas vezes fazemos por impulso. Por que fazemos por impulso? Porque não temos o costume de raciocinar no que fazer. Então isso é muito importante para podermos guiar o nosso caminho. Outra coisa é sempre estar criando pensamentos, sentimentos e emoções positivas. Como isso? Eu busco fazer através de oração e de visualizações. E também
de mantras, né? De autoafirmações. Por exemplo, eu posso tirar um período do meu dia e mentalizar. Por exemplo, se eu estou com um problema com a minha esposa, eu mentalizo, mesmo com o problema, mesmo ainda com uma mágoa, com algum sentimento ruim, a minha tendência, a minha preocupação, meu objetivo é priorizar o bem. Então, mesmo que a minha química corporal esteja fazendo eu sentir uma coisa ruim, uma mágoa, qualquer coisa assim, eu não posso deixar isso chegar no meu espírito. Então eu começo a criar, começo a fechar o olho e visualizar eu abraçado com a minha esposa, eu passeando com a minha esposa, eu conversando amistosamente, a gente brincando. Essa visualização, com o tempo, vai transformando a química e também vai modificando a sensação, com o tempo. Para uns mais rápidos, para outros mais demorado. Mas cabe a cada um buscar o que fazer. E busco também a oração. Junto com essa visualização, busco a oração. Busco a autoafirmação. Eu e minha família estamos bem. Eu e minha família nos amamos. Ou sobre mim. Eu sou uma pessoa saudável, feliz e próspera. Eu sou religiosamente, num certo período do dia, todo dia. Isso são precauções, né, e questões terapêuticas para nos livrarmos não é nem a palavra, mas para nos mantermos bloqueados dessas influências. O máximo possível. Elas vão acontecer. Desculpem. Mas, o máximo possível que pudermos, devemos estar de olhos abertos. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.